Galera, sejam bem-vindos a mais uma nova aula, ok? E a aula de hoje trata-se sobre função quadrática ou função do segundo grau, beleza? Bom, gente, pela definição, função quadrática é toda função que de reais, ou seja, entra o número real no valor do domínio, e em reais, ou seja, domínio real e a imagem da função número real também, tá? E ela vem da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Com a diferente de zero. Beleza? Essa aqui é a condição existencial da função do segundo grau, o a diferente de zero, ok? Bom, gente, a segunda etapa que a gente vai ver de função do segundo grau, tá? É o zero da função, certo? Lembrar que a gente viu na aula de função polinomial do primeiro grau, função afim, que o zero da função é quando f de x é igual a zero, tá? Então o resultado dele, qualquer que seja o valor, vai dar zero no final, tá? Aí o que a gente percebe? Que ele vira uma equação do segundo grau, tá certo? Então toda equação do segundo grau, você tem quem? O discriminante delta, b ao quadrado menos 4ac, e o valor de x, pela fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá certo? Agora a gente tem aqui também umas particularidades na equação do segundo grau, que são o quê? O estudo do discriminante, tá? Deixa eu colocar aqui, tá? Para você depois poder tirar um print. Estudo do discriminante. Estudo do delta, tá? Para ficar mais legalzinho, beleza? Então no estudo do delta, a gente vai ter o quê? Quando o delta der zero, então toca em um único ponto no eixo x, tá certo? Quando o delta for maior do que zero, a função ela vai tocar em dois pontos no eixo x. E quando o delta for menor do que zero, ela não toca o eixo x. Ok? Pronto, gente. Dando uma olhada no gráfico, esse é um dos gráficos que a gente vai dar uma olhada neles, tá certo? Essa parte gráfica ela é um pouco mais extensa, tá? Mas a gente vai identificar alguns pontos aqui do gráfico, tá certo? Lembrando que eixo y, o f de x, ele também é chamado de ordenada, tá? Ordenada, tá? É o eixo das ordenadas. E o eixo x, que é o horizontal, ele é chamado de abscissa. Ok? Só para a gente dar uma lembrada, que em algumas questões elas podem cobrar essa nomenclatura aí não tem, eu não sei qual é o eixo das ordenadas, qual é o eixo do x. Eixo do y, ou f de x, ordenada, e a abscissa, eixo x, tá ok? Beleza, então agora vamos dar uma olhada aqui em alguns pontos do gráfico. O que é que está acontecendo com ele? O gráfico vem descendo em um determinado ponto dele, tá certo? E quando chega aqui nesse ponto aqui, ó, ele muda de sentido. Ele começa aqui, ó, tá descendo, o valor fica cada vez menor, e daqui a pouco ele começa a mudar o sentido dele. Ele começa a ficar maior, tá? Este ponto aqui, ele tem um ponto chamado vértice do gráfico, tá? Então esse vértice aqui da função do segundo grau, ele é obtido através de quem? De x do vértice e y do vértice, tá ok? Então o x do vértice, ele é obtido por x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a, ok? Então, quando você coloca os valores da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, esses valores vão estar aqui, tá ok? Beleza? Outra característica desse gráfico aqui é que ele tem aqui, ó, pode ter certeza que quando você vê o gráfico com essa característica, o a ele é sempre positivo, tá ok? Tá joia? Então esse ponto aqui, ponto do vértice, ele também tem uma nomenclatura. Ele é chamado de ponto mínimo, porque é o menor valor que vai ser atingido pelo eixo da ordenada, que é o eixo y. Tá? É o menor valor da função, tá certo? Vai ser, por isso ele é chamado de ponto mínimo, e ele só ocorre o ponto mínimo quando a é maior do que zero, ok?
Bom, gente, outro detalhe que eu não falei no outro gráfico foi a questão do x1 e x2. Ó. Os eixos, os pontos que tocam o eixo x é exatamente o zero da função. Tá? Lembram lá da outra aula que a gente viu? O zero da função onde toca o eixo x. Então, no eixo x ele vai ser tocado em 2 pontos. Por quê? Porque o A é positivo no outro gráfico e também porque o delta, discriminante delta é maior do que zero. Ok? Então vamos lá dar uma olhada nesse gráfico aqui. A gente percebe que o gráfico ele agora está ao contrário, né? Agora ele está subindo, chega no ponto do vértice, né? E ele começa a descer. Então esse ponto do vértice ele é chamado de ponto máximo. Tá certo? Por que é o ponto máximo? Porque é o maior valor atribuído à função. Tá certo? Ele vai subindo, ele só pode chegar até aqui e depois volta. Tá ok? Então ele é chamado de ponto máximo. Tá? Tem outra particularidade dele aqui, ó, que é o quê? O A ele é menor do que zero. Tá ok? Esse gráfico ele acontece todas as vezes que o A for menor do que zero. Ok? Beleza? Pronto, galera. Nessa situação aqui, a gente sabe que o A é maior do que zero, mas tem uma particularidade, tá certo? x1 igual a x2 igual a x do vértice. Lembram lá que eu falei na outra vez? Isso quer dizer que delta é igual a zero, tá ok? Isso aqui só ocorre quando delta for igual a zero. Então ele toca em apenas um único ponto no eixo x, tá certo? Com A igual a zero. O segundo gráfico que eu coloquei aqui do lado tem a mesma situação, só que o A agora ele é negativo, ele é menor do que zero. E o delta ele é exatamente igual a zero, ok? Ele toca apenas um ponto no eixo x. Isso quer dizer que x1 é igual a x2, que também por sua vez é igual ao x do vértice. Beleza? Tem outra coisa também. Quanto vale o f de x? F de x, para essas duas situações, eita, sabe escrever mais não? F de x vai ser igual a quanto? A zero, em qualquer uma das duas situações, tá certo? Como ele toca aqui, ó, se eu for fazer um tracejado, vai encontrar o eixo zero aqui, ó, no x, tá certo? No x e no y, desculpa, no y, tá? No y vai estar o y, f de x igual a zero, tanto na situação com A positivo, como na situação com A negativo, ok? Beleza? Bom, gente, temos aqui um exemplo da questão do Enem de 2016, no qual está escrito o seguinte: para evitar uma pandemia, a Secretaria de Educação de uma cidade detetizou todos os bairros e de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número de F de infectados é dado pela função F de T igual menos 2T ao quadrado mais 120T, em que T é expresso em dias. O tempo do T igual a zero é o dia anterior à primeira infecção. Em que data expressa é validada para os 60 primeiros dias de epidemia? A Secretaria de Educação decidiu que na segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E a segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização começou no dia, aí tem as alternativas, 19º dia, 20º dia, 29º dia, 30º dia e 60º dia. Gente, primeiramente eu quero, antes de começar o problema, eu quero me desculpar onde você escutou Secretaria de Educação, no problema é Secretaria de Saúde. Desculpe aí a vergonha que eu passei aí nesse momento, tá ok? Vão me perdoar, errar é humano, né? Porque, você sabe, né? Com letras, errar é humanas, né? Então, galera, a gente tem o seguinte, a gente tem a função f de t igual menos 2t ao quadrado mais 120t. Ele disse que só ia começar a segunda fase de detetização a partir do momento em que houvesse 1.600 infectados, ok? Então, no lugar de f de t, eu vou trocar ele por quem? Por 1.600, porque é o número de infectados. Então, eu vou ter a seguinte situação: menos 2t ao quadrado
mais 120t igual a 1.600. Tá certo? Agora, organizando essa bagunça aí, eu vou passar isso aqui para o lado de cá. Tá? Ok? Então eu vou ter menos 2t ao quadrado mais 120t menos 1.600 igual a zero. Tá? Para facilitar nossas contas aí, né, a gente percebe que todo mundo é par, não é? Todo mundo é um número par. Então a gente vai fazer o seguinte, vai dividir a equação por 2. Tá certo? Posso? Claro que posso, né? Vou dividir todo mundo, então vai ficar tudo legalzinho. Menos t ao quadrado mais 60t, dividir pela metade. E aqui, metade vai dar 800, igual a zero. Ok? Então, a gente tem aqui que A vale menos 1, B vale 60, positivo, e C vale menos 800. Então, vamos calcular o discriminante delta. Discriminante delta igual B ao quadrado, 4ac, discriminante 60 ao quadrado, 4 vezes menos 1, entre parênteses, ó, e 4 vezes menos 80. Ok? Discriminante delta, ó, 60 ao quadrado, 3.600. Menos e menos sinais iguais, ó, menos e menos, mais. Com outro menos dá menos. 4 vezes 800, 3.200. Fazendo as continhas de bodega, ó, pá, vai encontrar quanto? 400, ok? Tá certo? Então agora a gente vai calcular x igual menos b, mais ou menos raiz do discriminante delta sobre 2a. X igual menos a fórmula, e aqui ó, o b ela é positivo, então vai ficar negativo também. Ó. Mais e menos dá menos, ó. Discriminante, raiz de quanto? Quanto foi o discriminante? 400, ó. Tá vendo? Aí escreve 400 aqui, ó, belezinha. 2 vezes menos 1, tá? Então x vai valer quanto? Menos 60, mais ou menos 20, dividido por menos 2, ok? Então agora eu vou calcular x1, menos 60, mais 20, sobre menos 2. Lembrar que menos 60 com mais 20 dá menos 40, tá? E o lápis está falhando, tá? Desculpa aí, eu vou trocar, tá? Dá menos 40. Agora sim, né? Ficou bom, né? Dividido por menos 2, sinais iguais dá mais. Então 20 dividido por 2, desculpa aí, 40 dividido por 2 dá 20. Hoje tá ruim, viu? Dá 20 positivo. x2 menos 60 menos 20 dividido por menos 2. Então eu vou ter aqui menos 80 dividido por menos 2 e vai dar quanto? Menos e menos dá mais, 40, 80 dividido por 2 dá 40. Tá? Então, ó, para que atinja o valor de 1.600 vai ser 20 e 40. Só que a gente observa lá nas alternativas que não tem nenhuma com 40. Né? Então, obviamente, a resposta só pode ser quem? Letra B. Letra B, né? No 20º dia. Ok, gente? Ao final de mais um vídeo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Gostou aí, ó? Dá o likezinho aí, tá certo? Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, beleza? E valeu, até a próxima aula. Tchau!